Olá, estudante, tudo bem com você? É bom tê-lo novamente por aqui. Nesta nossa aula, nós tratamos a respeito das principais formas de solução consensual dos conflitos de interesse. Então, nós falamos a respeito da negociação, da transação, da mediação, da conciliação, da arbitragem e da dispute burdens. Falamos a respeito desses institutos em seus aspectos mais elementares, justamente para darmos uma visão ampla e a forma como eles atuam. Nesse caso, então, o objetivo principal desta nossa videoaula é reafirmarmos os seus aspectos mais relevantes, sem intenção de esgotar o tema, porque ele é bastante amplo e bastante complexo também, e também de estabelecermos uma relação entre os seus conceitos e a sua aplicação no dia a dia do cidadão brasileiro, como também no dia a dia do operador do direito, na prática forense. Então, nós vimos que a negociação e a transação são duas formas consensuais de solução de conflitos bastante semelhantes. A negociação, ela é um método bilateral, voluntário, consensual e extrajudicial, cujos procedimentos são bastante dinâmicos. Os negociadores, como aqui eles são denominados, ao final, eles procuram obter uma decisão que satisfaça as suas pretensões, o que nem sempre isso ocorre. Na negociação, as partes elas atuam de modo direto. Elas não contam com a ajuda de uma outra pessoa que venha a auxiliá-las ou até mesmo a facilitar a comunicação entre elas. Na negociação, há entre as partes concessões mútuas, que muitas vezes faz com que elas renunciem a certas pretensões apenas para se chegar a uma composição e também com isso por fim ao litígio. Na transação, ela já é um negócio jurídico bilateral, indivisível e oneroso, e que se concretiza mediante, então, tratativas diretas entre as partes, aqui denominadas de transatores, que também por concessões mútuas acabam estipulando um acordo ou estabelecendo uma negociação que ao final vai gerar na solução do conflito de interesse que as une, só que também muitas vezes não visa a satisfação de interesses. Aqui na transação, assim como acontece na negociação, nós não contamos com a ajuda de uma terceira pessoa, mas que age no livre convencimento ou que estabeleça uma decisão final sobre aquele conflito, aquela disputa. A transação, ela tanto pode acontecer de forma extrajudicial como de forma judicial. A transação, ela pode acontecer por instrumento público, por instrumento particular ou por termos nos autos, e ela está regrada a partir do artigo 840 do Código Civil. Enquanto que a negociação, ela ainda não possui uma legislação específica em nosso ordenamento jurídico para regulá-la. A mediação, ela já é um procedimento um pouco mais complexo. A mediação, ela é formada a partir da autocomposição, com fundamento na autodeterminação das partes. E o que isso significa? Que as partes, elas contam com a ajuda de um mediador, ou seja, de uma terceira pessoa que tem a função de facilitar a comunicação, facilitar o diálogo entre as partes, de modo a se chegar a uma de modo a se chegar a uma solução do conflito. Mas o mediador, ele não decide, ele não atua no livre convencimento das partes. Ele simplesmente facilita a comunicação entre elas. E esse é um elemento fundamental e diferenciador da mediação em relação à conciliação. A conciliação, ela conta com a ajuda de um conciliador que
por meio de técnicas especiais, ele intervém diretamente perante as partes, de modo bastante ativo. Inclusive, ele atua no livre convencimento das partes, propondo um plano de acordo. Ele manifesta a sua opinião sobre a solução daquele conflito. As partes podem ou não aderir a essa proposta de conciliação, mas o conciliador tem essa função. Função essa que o mediador não tem. Agora, quando esse terceiro, além de atuar no convencimento das partes, ao final ele propõe uma decisão, ou seja, ele decide aquele conflito, nós estamos dentro da arbitragem. Então, na arbitragem, os árbitros, eles atuam como se fossem um juiz togado, porque ao final do procedimento de arbitragem, eles vão proferir uma decisão arbitral, também chamada de sentença arbitral, que é irrecorrível, que visa por fim aquela solução, que visa por fim aquele conflito de interesses e que obriga as partes a aderir àquela decisão final. Caso as partes elas não atuem na solução do conflito da maneira como estabelecida pelo árbitro, essa sentença arbitral ela tem força de título executivo. E aí, no caso, então, as partes elas podem se socorrer do judiciário para executar a sentença ou a decisão arbitral. Isso o diferencia, mas ao mesmo tempo o aproxima do processo judicial. No processo judicial, o juiz togado, ele também vai decidir, de acordo com o seu livre convencimento, aquela disputa, aquela demanda, aquele conflito, só que a sua decisão, a sentença judicial, ela é recorrível. A parte que se sentir insatisfeita, ela pode se socorrer aos tribunais superiores como uma forma de reformar ou de reverter a decisão proferida pelo juiz togado, o que não acontece no caso de uma sentença arbitral. A arbitragem, muitas vezes, ela ocorre mediante as câmaras arbitrais ou os tribunais arbitrais, que muitas vezes são particulares, são privados e que também demandam um certo custo para as partes litigantes, custos equiparados às despesas de um processo judicial. Quando, então, nós chegamos ao final da nossa unidade, nós falamos a respeito da Dispute Board. A Dispute Board, ela é um método contratual, extrajudicial e consensual de solução de conflitos, que, como a própria nomenclatura já nos sugere, ela consiste na formação de uma comissão permanente e independente de 3 especialistas que atuam de modo neutro e imparcial no acompanhamento do início ao fim de um projeto de longa duração, fundamentado em um contrato de longa duração ou um contrato de execução continuada. A Dispute Board, ela atua muitas vezes de forma preventiva, de forma a evitar que um conflito se instaure. E quando o conflito já está instaurado, esse comitê, ele também visa solucioná-lo da melhor forma possível, de modo a não interromper o projeto ou de não interromper a execução daquele contrato. E essa forma de solução consensual de conflitos, ela é muito utilizada principalmente no setor da construção civil, no setor imobiliário. Essa forma de solução de controvérsias foi utilizada para estabelecer a indenização dos parentes das pessoas que morreram nesses principais acidentes aéreos que nós tivemos notícia nas últimas décadas. Então, em que as pessoas, os familiares se reuniram juntamente com as companhias aéreas, formaram uma comissão de modo, então, a se chegar a um valor indenizatório
e uma solução desse conflito de uma maneira extrajudicial e, ao mesmo tempo, que satisfizesse a pretensão dos familiares das pessoas vítimas desses acidentes aéreos. Então, como nós podemos perceber, então, existem fatores diferenciadores, mas existem também fatores muito comuns entre essas formas de solução de conflitos. E a nós, operadores do direito, nos compete apresentar essa forma para os nossos clientes, levar ao conhecimento deles, dizendo que essas formas existem e, em conjunto com eles, caso eles tenham interesse em solucionar as suas controvérsias mediante a utilização de algum deles, encontrar qual é a melhor solução, a menos onerosa, a menos custosa, estabelecendo aí um comparativo entre as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E é lógico que a decisão final vai competir ao nosso cliente, mas muitas vezes compete a nós, operadores do direito, apresentarmos essas soluções para eles. Então, imaginem vocês, por exemplo, que na condição de um terceiro facilitador, seja um mediador, um conciliador, um árbitro, o que fazer então? O que você faria se uma das partes não quiser te ouvir? O que você faria se, mesmo orientando essas pessoas, elas ainda continuem arraigadas àquela cultura da sentença, de se socorrer do Poder Judiciário como uma forma de acesso à justiça? Nós já vimos nas aulas anteriores que o acesso à justiça, de acordo com a nova interpretação na sociedade que vivemos, nada mais é do que um acesso a uma ordem jurídica justa. Então, nesse caso, nós devemos trabalhar para a mudança da mentalidade dos litigantes, mostrando então para eles a vantagem e as desvantagens de cada um desses métodos, de maneira comparativa com um processo judicial e estimulá-los a utilizar dessas formas. Daí então a necessidade da informação, de garantir aos litigantes o acesso à informação, para que eles possam, então, decidir qual é a melhor forma de solucionar o seu conflito. Eu tenho certeza que esse conteúdo contribuirá muito com o seu aprendizado, contribuirá muito com a sua atuação enquanto operador do direito e com o seu crescimento profissional. Bons estudos para você e até breve!